eu vou partir, então, para a discussão da entropia segundo a lei da termodinâmica, e eu vou começar dizendo o seguinte: existe um textinho atribuído a Arthur Eddington. Eu não vou ler em inglês, porque eu não quero que fique registrado para a posteridade a minha habilidade linguística. Então, mas eu vou dizer a mensagem, que é basicamente a seguinte: a segunda lei da termodinâmica, na visão de Arthur Eddington, ela é talvez a lei suprema da natureza, ou uma das leis supremas da natureza. Em qual sentido? No seguinte sentido: se você por acaso tem uma teoria em particular, pode ser um toy model, não me importa, se você tem uma teoria em particular, e essa teoria em particular ela está em desacordo com ela, você chega numa conclusão de que ela está em desacordo com as equações de Maxwell, ele diz o seguinte: bom, azar das equações de Maxwell. A gente pode questionar a validade das equações de Maxwell. Isso não é, por si só, um problema. Ainda ele continua dizendo que se por acaso essa sua teoria está em desacordo com observações, por exemplo, ele diz o seguinte: bom, a gente tem que analisar com calma, porque esses experimentais, eles costumam fazer algumas coisas assim, a gente tem que olhar com mais cuidado. Então, mais uma vez, por si só, não é exatamente um problema. Agora, se por acaso você chega à conclusão de que sua teoria em particular, seu modelo teórico, ele está em desacordo, ele vai contra a segunda lei da termodinâmica, então ele chega à conclusão de que não existe esperanças de sucesso para a sua teoria em particular. Tá bem? Então, essa frasezinha, esse texto, esse textinho, ele é bacaninha para poder dar uma dimensão, dar o peso correto da importância da entropia e da segunda lei da termodinâmica na física de um modo geral, na natureza de um modo geral. E é claro, nessa meia dúzia de slides que eu coloquei aqui, eu vou tentar mostrar em quais situações a gente analisa a segunda lei da termodinâmica, ela é válida. Pois bem, como eu disse, esse primeiro slide aqui é basicamente uma cópia do que eu tinha mostrado antes. Eu tenho aqui a definição de John von Neumann e tenho a definição de Boltzmann. Eu coloquei... E aí eu digo aqui já algo diferente, mas eu mencionei anteriormente de que, no caso de um sistema descrito por um ensemble microcanônico, aonde esse operador P ele vai ser escrito como inverso de N. É claro, como eu estou tratando de um operador, existe aqui o operador unitário, identidade, perdão. Então, no caso particular de um sistema descrito por um ensemble microcanônico, ou seja, todos os sistemas que estão isolados termicamente, nesse caso em particular, a definição, a entropia de John von Neumann, ela coincide com a definição da entropia de Boltzmann. Tudo bem? Então, a entropia de John von Neumann, ela é aplicável a todos os sistemas, tanto os descritos pelo ensemble microcanônico, como descrito pelo canônico e gran canônico. Só que no caso particular do ensemble, do sistema descrito pelo ensemble microcanônico, ela recupera a entropia de Boltzmann, que tem uma expressão típica que a gente conhece. Eu vou mostrar aqui. Bom, além disso, é um exercíciozinho interessante mostrar que isso acontece. É bem simples. Eu faço aqui rapidinho, tá bem? Eu não vou fazer, eu não vou explicar o passo a passo, mas é bem interessante mostrar que, de fato, elas são equivalentes no caso do ensemble microcanônico. Além disso, eu quero discutir um pouco sobre uma característica importante, crucial, da entropia, que é quando você tem a relação de dois sistemas e qual é a entropia do sistema composto por esses dois sistemas. Bem, então vamos considerar o sistema A, o sistema B, e vamos definir um sistema C, que é a composição do sistema A e B. Vamos lá.
aqui o sistema A ele está isolado termicamente do sistema B, e como um todo, o meu sistema C, por sua vez, está isolado de um possível meio externo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente sabe calcular a entropia do sistema A, como o sistema A e o B eles são descritos pelo ensemble microcanônico por estarem isolados termicamente. A entropia é dada pela expressão de Boltzmann. Eu conheço, vamos supor que eu conheço o sistema A e conheço o sistema B, eu sei contar o número de estados acessíveis ômega, tanto do sistema A quanto do sistema B. Agora, a pergunta que resta é: qual é a entropia do sistema C? Porque o sistema C é uma composição do sistema A e do sistema B. Eu posso transpor a minha pergunta da entropia para a seguinte: qual é o número de estados acessíveis do sistema C, visto que o sistema C é a composição de A com B? É exatamente a soma? O número, eu pego o número de estados A e somo com estados B, eu multiplico, eu subtraio. Qual é a relação? Qual é o ômega C? Pois bem, então, para a gente chegar na conclusão, que provavelmente a maioria de vocês já sabe, que eu vou ter a soma das entropias, né, já está escrito aqui, é o seguinte: como o sistema A e o sistema B eles estão isolados, eles são independentes um do outro, um sistema não sabe da existência do outro, de maneira mais grosseira, a gente sabe o seguinte, que a distribuição de probabilidades do sistema A é completamente independente da distribuição de probabilidade do sistema B. E se eu estou tratando agora de um sistema composto A e B, a distribuição de probabilidade, a probabilidade de medir uma configuração específica da composição é dada pelo produto da probabilidade de uma configuração A e de uma configuração B. Então, a distribuição de probabilidade do sistema C, que é a composição, vai ser dada pelo produto da distribuição de probabilidade do sistema A pela distribuição de probabilidade do sistema B. Isso é uma propriedade, digamos, universal de mecânica estatística, de sistemas independentes, isolados. E aí, portanto, eu consigo construir, como eu conheço o número de estados acessíveis do sistema A e do sistema B, agora, eu tenho a multiplicação da distribuição de probabilidades, eu consigo construir a distribuição de probabilidade do sistema composto AB, que vai ser dada exatamente pelo inverso do produto do número de estados acessíveis A e B. E aí, é claro, eu consigo identificar o número de estados acessíveis do sistema C, que é a composição de A com B. Então, aqui a gente chega à conclusão de que ômega C é igual ao produto de ômega A e ômega B, e que, portanto, a entropia do sistema C, que é dado pelo logaritmo de ômega C, vai ser dado pela soma de logaritmo ômega A mais logaritmo de ômega B, e que, portanto, é a soma das entropias A e B. Então, quero que fique bem claro que a gente chegou nessa conclusão considerando dois sistemas, a composição de dois sistemas isolados, descritos por ensemble microcanônicos, aonde a expressão da entropia de Boltzmann é válida. Então, é importante que as propriedades fiquem claras e em quais circunstâncias elas são válidas. Então, continuando, vamos supor agora que o sistema A e B, eles possam estar, é interessante, eu vou colocar aqui, eles possam estar em contato térmico entre si. Eu vou considerar essas duas possibilidades. Essa possibilidade não é porque me dá uma dúvida, mas sim porque eu vou considerar as duas possibilidades. Uma que não estão em contato, ou seja, que permanecem isolados, e outra que eu vou colocar eles em contato térmico. Então, o sistema C, independente de A e B, ele permanece isolado do sistema externo, do universo externo. Então, o sistema C, em particular, ele ainda é descrito pelo ensemble microcanônico. E lembrando da sexta-feira passada, eu posso escrever o ensemble, a função de partição do ensemble
microcanônico do sistema C, esse C vermelho aqui, só para denotar o sistema C, tudo bem? Ele vai ser dado pela integral do parâmetro beta, que aqui ele vai funcionar, eu expliquei, como um multiplicador de Lagrange. E no limite termodinâmico, aonde a gente pode aplicar a aproximação de ponto de Cella, que também foi explicado na sexta-feira passada, essa expressão, essa integral, ela converge para a exponencial de menos volume, essa função f do sistema C, aonde beta estrela é um valor particular que satisfaz a equação de ponto de Cella. Lembrando aqui, se vocês olharem a função de partição, no limite termodinâmico a gente consegue calcular a energia livre de Helmholtz. Lembrando do que a gente acabou de ver sobre a energia livre de Helmholtz. Pois bem, então voltando agora à expressão da entropia do sistema C, a definição dada pela derivada com relação à temperatura da energia livre de Helmholtz, ou de menos a energia livre de Helmholtz, no limite termodinâmico em que a aproximação de ponto de Cella é válida, essa expressão ela recai, essa derivada ela converge para essa expressão aqui, que é menos volume vezes F do sistema C, menos temperatura-volume derivada com relação à temperatura dessa expressão F, que depende de beta. Agora, reparem que no limite termodinâmico, isso daqui vai me dar exatamente a equação de ponto de Cella. Então, no limite termodinâmico, essa última expressão aqui é zero. Porque beta estrela satisfaz a equação de ponto de Cella. Então, no final das contas, a gente obtém a seguinte conclusão, de que num sistema, no caso aqui o sistema C, isolado, descrito por um ensemble microcanônico, e no limite termodinâmico, em que a aproximação de ponto de Cella ela é satisfeita, a entropia do sistema é igual ao logaritmo natural da função de partição do ensemble microcanônico. E a entropia ela é maximizada. Por que ela é maximizada? Devido à aproximação do ponto de Cella. Lembrando da aula de sexta-feira, em que eu conversei com vocês sobre essa aproximação de ponto de Cella, repara que ela encontra essa função aqui, ela extremiza essa função f, essa equação ela extremiza essa função f. Em particular, a gente vai impor a condição de que ela minimiza essa função f. Essa é uma imposição de fato. De que ela minimiza a função f. Isso significa que eu estou encontrando o maior valor possível para esse exponencial. Se ela minimiza a função f, e a minha entropia, nesse limite termodinâmico, ela pode ser escrita como menos o volume vezes a função f, isso significa que nessa condição de ponto de Cella, a entropia ela é maximizada. Ela teria uma interpretação oposta da função f, ou da energia livre de Helmholtz. Alguma dúvida até aqui? O que eu estou fazendo aqui é mostrando que, para um sistema isolado termicamente, descrito por um ensemble microcanônico, neste caso, a gente garante que a entropia ela é maximizada. É bacana a gente enfatizar isso porque é muito comum a gente se deparar com pessoas que têm interpretações ligeiramente equivocadas sobre a maximização da entropia. Então é muito bom a gente ter na cabeça em qual situação, em qual circunstância essa maximização ela é válida. Agora vamos considerar o segundo caso, o caso em que o sistema A e B eles podem estar em contato entre si. Não, perdão, desculpa. Vamos, ainda considerando que eles estão isolados, eu sei que a gente calculou, a gente obteve que a entropia é dado pela soma, e além disso, como eles estão isolados entre si,
eles também são descritos pelo ensemble microcanônico e, portanto, toda aquela conclusão de maximização da entropia é válida. Ou seja, neste caso em que eles estão isolados termicamente, neste caso, a entropia do sistema A e a entropia do sistema B também são maximizadas individualmente. Tudo bem? Agora sim, vamos considerar a situação em que eles realizam troca de energia, ou seja, que eles não estão mais isolados. Se eles não estão mais isolados termicamente, significa que eu não posso tirar a conclusão de que a entropia ela é maximizada, de que ela alcança um máximo. Eu não posso tirar conclusão nenhuma com relação à limitação máxima dessa entropia. Isso significa que a entropia total do meu sistema ela vai ser maior do que a soma das entropias do sistema A e B. Ou seja, de um modo geral, estando o sistema A e B em contato ou não, a entropia do sistema C, que é composto pelo sistema A e B, ele vai ser maior ou igual ao sistema A, a soma do sistema A e do sistema B. Igual quando o sistema A e B estiverem termicamente isolados e maior quando eles não estiverem isolados. Alguma dúvida por enquanto? Bom, dito isso, então, eu vou partir para o próximo tópico, que é a oscilação, modos de oscilação de uma partícula para o caso bosônico, de partículas bosônicas.